Muito boa noite. Muito bom ter vocês aqui. A gente vai fazer uma jornada dessa semana, de outras semanas, com vários temas, que é o desafio que a gente enfrenta no nosso dia a dia com o buffet, com a sessão de eventos, e acho que são dores, são questões muito pertinentes que a gente vive no nosso dia a dia. E eu acredito assim, que cada vez que a gente revê o conteúdo, a gente fala novamente sobre aquilo, vai trazendo clareza. Ninguém sabe tudo, mas o que a gente sabe, a gente passa, né? E eu gostaria muito que vocês colocassem perguntas, que vocês escrevessem no chat perguntas. A Lília aqui é do nosso suporte, ela vai estar nos ajudando. Então, eu gostaria que vocês colocassem as perguntas no chat, ela vai estar anotando. Se no final da explicação do que o conteúdo que eu tenho para trazer para vocês ainda ficar alguma dúvida, eu vou responder essas perguntas, tá bom? Mas eu quero que vocês... Tem algum celular ligado? Ou algum microfone, né? Pode ser que algum microfone esteja ligado? Não, tá tudo desligado, né? Então, assim, use-me, abuse-me. É isso que é essa a intenção. É de trazer um conteúdo, mas que vocês, se surgirem dúvidas, vocês escrevam, e aí no final a gente fala sobre isso, tá bom? Olha só, deixa eu só pegar meus treinos. Dá para vocês verem? Se não der, eu vou falando. Então, sejam muito bem-vindos à Visane Business Workshop, como precificar para ter mais lucro no seu buffet. No final das contas, o que a gente, muitas vezes, quando você está começando, você você espelha no mercado do seu vizinho, quanto que ele está cobrando. Aí você quer ficar no mercado. Às vezes, chega alguém e fala assim, eu achei por tanto. Você vai lá e fala, não, tudo bem, eu cubro. Ou seja, muitas vezes nós fazemos as coisas no escuro, sem mesmo ter a certeza do que a gente está fazendo. Porque a gente acha que porque a gente está começando, a gente tem que sacrificar tudo. E não é bem assim. Uma virada para cá. Fica melhor? Melhorou? E não é bem assim. Tudo bem que a gente não vai também colocar um preço exorbitante, porque eu mereço X. Então, assim, é uma linha muito tênue, ela é muito perigosa. Porque ao mesmo tempo que nós temos que valorizar, nos posicionar no mercado, nós temos que saber os nossos custos, o que envolve os custos. Eu estou falando isso para vocês porque por muito tempo tinha coisas que eu não incluía na minha precificação. Então, hoje eu consigo entender que tem determinados clientes, determinados eventos que eu não vou atender, porque se eu atender, eu vou pagar para trabalhar. E a empresa foi feita para dar lucro. Tem coisas que você pode reduzir um pouco para não perder o cliente, diminuir a sua margem, entende? Só que assim, se o cliente já sabe como é o seu potencial, sabe a sua entrega, é isso que tem que valer muito essa questão. Tudo venda, gente, é relacionamento. Hoje não é aula de venda, mas não tem como não falar. Vendas é relacionamento. Vendas é o seu potencial, o que você entrega, o que o cliente vai entender, o que você transborda para ele. E se depois de tudo isso, ele ainda você atendendo, chega uma hora que você está vendo que vem a nosso reino nada, desculpa, parte para outra. Cliente, ele não é filho. Porque o apoio emocional que a gente pega no cliente, muitas vezes ele pode ser muito grande. E aí você só vem e não vai? Como é que funciona? Algo a ser observado. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, sou Viviane Fernandes. Eu estou no mercado há 12 anos. Comecei como buffet? Não. Iniciamos como Visane Sabores. Se você procurar lá no Google Visane Sabores, você vai entender que existiu a Visane antes do Visane Buffet, que a gente trabalhava com salgado, nós vendíamos para bar, lanchonete. O meu desejo era ter fábrica de salgados. E depois aconteceu o buffet, depois de 2 anos de empresa, foi que quando a gente teve essa oportunidade
de estar fritando salgados em uma festa de uma amiga da minha filha, e aí despertou um novo negócio. Eu falei, peraí, eu acho que isso daqui eu sei fazer, e se não sei, eu vou aprender. E foi aí que foi aumentando o meu desejo de me capacitar e começar a fazer esses eventos fora. Só que durante de 2012 até 2020, o que existia? Existia o trabalho da Visane, existia já o posicionamento nas redes sociais, nós fazíamos eventos para artistas, divulgando o nosso trabalho, a gente já tinha uma visibilidade, um posicionamento no mercado, mas a minha visão era o quê? Eu estava pagando as minhas contas estavam junto, porque eu não tinha muita despesa, e assim eu ia vivendo, e para mim estava tudo bem, estava certo. Quando aconteceu a questão da pandemia, eu falei, não, peraí, eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso ver como eu vou me reinventar nesse mercado, porque foi tudo fechado. E aí, o que eu tinha que fazer? Aprender. Foi aí que eu emergi em várias imersões, em vários cursos, em vários network, para onde, como eu ia conseguir cliente, como é que eu ia precificar, e eu entendi que eu não precisava só trabalhar para pagar as minhas continhas, que eu tinha condições de crescer, mas eu só consegui crescer quando eu entendi a precificação do meu produto. Eu só consegui crescer quando eu entendi quem eram os meus clientes que eu queria atender, aonde eles estavam. Então, são coisas que vai fazer parte dos princípios. Princípio básico. Básico. Você viu, gente? Estou chique agora, ó. Escrevendo aqui para tudo bonito. Depois isso daqui vai virar um PDF que vai para vocês, tá? Quais são os princípios básicos? Que a gente já sabe, mas precisa repetir. Eu falo que o óbvio ele precisa ser dito. Identificar o seu público. Não adianta o meu público comer o morango da quitanda do lado, que vai custar R$ 5 a caixa, ou o meu cliente que o morango vai custar R$ 15 a caixa. O meu público que come o morango de R$ 5 não é o mesmo público que compra um morango de R$ 15. Isso tem que ter muita e tem que estar muito claro. Se você tiver inserido num local que você se determinou a fazer, a montar um cardápio, e as pessoas elas só falam que está caro, que está caro, que está caro, ou você tem que abrir duas opções, fazer algo mais sofisticado, você não vai baixar preço, nem baixar a qualidade, mas você vai arrumar uma alternativa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço um evento que eu vou atender um cliente, que eu tenho as minhas taças, que eu tenho os talheres, que eu coloco richô, que eu coloco as xícaras, eu posso ter uma precificação igual a eu fazer um evento com a mesma essência da Visane, mas eu trabalhar com os descartáveis? O que vocês acham? Mas eu baixei o preço? Eu existi com 2 produtos para poder atender o cliente. Confesso que, quando eu comecei, era tudo no descartável. Quando eu descobri que eu poderia aumentar a minha lucratividade, entregando algo diferente para o meu cliente, um pouco mais de luxo, que é você ter uma taça, e antes era só copo de vidro, com o tempo foi mudando. Por quê? Uma coisa importante, a percepção do mercado, a percepção de onde você está indo instalar o seu produto. Não podemos ter a síndrome de Gabriela, sou assim, morri assim, vou viver assim. Se você ficar com a síndrome de Gabriela, tá tudo bem. Só que não é aonde não vai existir o crescimento. E vocês estão aqui porque vocês estão querendo crescer. Os seus custos fixos, nós vamos falar sobre isso. Os seus custos de matéria-prima é diferente do seu custo fixo. São coisas diferentes na precificação. Os seus custos adicionais. Viviane, o que é esses custos adicionais? Quem nunca, em qualquer trabalho, você está no meio do seu evento ou fazendo seu
você já fez sua precificação, ou fazendo seu bolo, fazendo seu doce, e você tem que entrar com um custo de alguma coisa que naquele momento você não tinha, foi imprevisível que ia faltar. Acontece. Esses são os custos adicionais. Nossa, eu tive que pagar Uber de mercado. Eu estava no evento, faltou não sei o quê, ou estou no cliente, vai faltar isso aqui, eu tive que pagar Uber mais R$ 50 de Uber. Isso é um evento, isso é um custo adicional que a gente está propício a acontecer. Sazonalidade. Eu vou até arriscar isso aqui, gente. Eu falei que o óbvio precisa ser dito, não precisa? Vocês sabem o que é sazonalidade. Durante o ano, a gente que trabalha com produtos, existe várias partes durante o ano que acontece o quê? Por exemplo, eu dei exemplo do morango. É todos os meses do ano que o morango é da época? Não. O que vai acontecer na sazonalidade, quando não for a época do morango, o valor dele vai estar onde? Lá em cima. Então, a minha tabela pode ser o ano todo o mesmo valor? Não. Não parece detalhe muito simples, mas isso faz uma diferença. Você quer ver 2 detalhes que eu vou dar para vocês? Épocas comemorativas. Se você não trabalha ainda com estoque grande de mercadoria, o que vai acontecer quando você for comprar as frutas no mês de maio, no domingo próximo do Dia das Mães? Comprar flores. O preço vai estar onde? Lá em cima. Isso é uma sazonalidade. Então, antes de eu entrar no mês de maio, eu já tenho que ou fazer as minhas compras ou reajustar os meus valores conforme, porque às vezes as pessoas falam assim, é tudo mais caro no Dia das Mães. Já teve um comércio. É real, as coisas aumentam. Então, não tem como você fazer o mesmo preço. Não tem como. Isso é uma programação que você vai fazendo dentro dos seus custos, tá? Outra coisa, quando é época de dezembro, novembro, dezembro, o que acontece com os preços? Vamos supor, você que vai trabalhar com buffet, com os preços das carnes, não é só das carnes, mas o preço das carnes. Época de final de ano, a época de confraternização. O que acontece? Os preços sobem, a matéria-prima sobe. Você tem que estar apercebido disso. Cada mês é sua sazonalidade, você precisa ver isso. Isso vai impactar onde? Na sua precificação. Porque se você não observar esse detalhe, o que vai acontecer? Você vai pagar mais caro e vai baixar da onde? Do lucro que você fez aquele evento, aquela entrega, aquele produto, aquele bolo. Vocês estão entendendo? Aí não vai sobrar o dinheiro, vocês vão falar o quê? Vai pensar o quê? Nossa, não está sobrando. Se não está sobrando, alguma coisa está feita errada. Entende? Vamos lá. Aí coça para falar de finanças, mas hoje não é finanças, que aí a minha cabeça já vai nos finanças, não dá. Outra coisa que é interessante que a gente precisa observar. A região, nós estamos falando aqui, ó, com pessoas diferentes de regiões. Aí eu trouxe um exemplo. O camarão é mais barato em Salvador ou em São Paulo? Ou seja, a precificação que nós vamos dar aqui, um exemplo, ele não é uma regra, fica muito bem claro. Não é uma regra, porque cada estado ele tem um custo. Cada estado tem os seus valores. Cada estado, por exemplo, você vai em determinada região, a própria precificação de serviço, por exemplo, tem a Ana que trabalha com fotografia aqui, né? Tem os custos de locomoção, tem custo de locação. Então, assim, os custos são diferentes. Isso daqui é só para a gente ter uma base de como a gente vai fazer. Vocês entenderam essa parte da região? Isso é muito importante. Porque senão eu passo algo aqui que é de São Paulo, a região, em alguns produtos, em alguns itens, ele pode ser até mais barato, mas em algumas regiões fora do Brasil, não. Aí vamos lá. Aqui eu estou trazendo uma sugestão para quem faz festa,
Só que você vai pegar essa sugestão que eu estou fazendo, transformar para o seu negócio. Seja ele de bolo, seja ele de doce, seja ele de prestação de serviço. Porque lá no final você vai entender e vai conseguir colocar para o seu negócio, tá? Então, vamos supor aqui. Aqui eu estou trazendo para quem vai fazer festa de buffet. O exemplo, festa para 100 pessoas. Aqui eu tenho os valores. O que a gente coloca primeiro? A gente é chatinho fazer na primeira vez, só que ele é necessário. São 2 passos para a gente fazer isso. O primeiro passo seria salgados. Aqui é um jantar, uma entrada de salgados, tá? É uma festa de 5 horas. Vamos colocar uma festa de 5 horas, é um casamento. Então, a gente tem uma entrada de salgados e a gente vai fazer um jantar. Então, vamos supor, uma média. Salgados, os 2.000 salgados, eu iria gastar R$ 1.400. Refrigerante, uma média de 50 ml por pessoa. Seria o quê? R$ 250. Essa festa aqui, eu já estou imaginando, estou dando uma suposição, só que você tem que ver com o seu cliente que essa festa aqui, ela tem bebida alcoólica. Quando ela tem bebida alcoólica, o consumo dos refrigerantes, com certeza, ela é menor. Então, isso é um ponto para ver em cada festa que você vai fazer. Vai ter bebida alcoólica? Ok. Não vai ter bebida alcoólica? Essa quantidade aqui, ela vai mudar. Então, você precisa saber isso na hora que você vai estar fechando com o seu cliente. Outra coisa, tem pessoas que trabalham só com essas bebidas, com refrigerante, tem pessoas que trabalham com as bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, você vai fazer o custo. Eu, por exemplo, não trabalho com bebida alcoólica. Mas eu pergunto, vai ter bebida alcoólica? Aí a pessoa fala, vai ter bar, vai ter chopp. Qual é o percentual da sua turma que bebe? Ah, uns 50%. Não vou levar a regra isso, mas eu tenho uma base. E eu sempre levo 10, 15% a mais de acontecer, de pessoas que vão a mais, um vai beber mais, outro vai beber menos, entende? Então, isso não existe uma regra para todas as festas. Esses comentários que eu estou fazendo com vocês são comentários adicionais que faz a diferença na hora de você calcular o que você vai levar para o seu evento. Doces, para essa quantidade, 500 doces, R$ 350. Esses aqui seriam doces tradicionais, tá? Mas tem os doces finos, que são outros valores. Bolo de corte, 7 quilos, 390. O pessoal sempre coloca 100 gramas para cada pessoa. Gente, sobra muito bolo. É muito difícil você colocar 100 gramas por pessoa, vai 10 quilos de bolo e não sobrar quase uns 20, 30%. Isso é real. Mas é regra? Não. Aqui eu coloquei 7 quilos, mas você pode colocar 10 quilos, que você sabe onde você vai estar atendendo. Bolo de corte, equipe. O que eu quero falar da equipe? Esse daqui eu calculei uma equipe de 6 garçons, 3 cozinheiros, uma recepcionista, um maître. Só que o que acontece? As pessoas que vão começar, vai ter um maître? Não. Para você fazer essa precificação, o que vai impactar na hora que você estiver falando com o cliente? Isso aqui, ó. Espaço. Avaliação em visita técnica. Hoje, geralmente, a gente faz muito vídeo chamada. Faz um vídeo, faz umas fotos para a gente ver o tamanho do espaço, aonde vai ser produzido cozinha e aonde vai ficar os convidados. Por quê? Com essa visita técnica, o espaço vezes equipe, eu vou identificar se eu vou precisar de 6 garçons, que é a média, ou se eu vou precisar de 8. Por quê? Já aconteceu da gente fazer festa e a cliente só mandar a foto da cozinha, certo? Aí você vai aprendendo. Mostra a foto da cozinha e mostra um pedacinho, assim, né? Do espaço. Quando a equipe chegou lá, minha filha, a cozinha era aqui, andava 1 quilômetro, era onde o pessoal estava do evento. Pensa nas pernas do pessoal que trabalhou. Você entende? Então, aí você vai começar a ver. Eu preciso alinhar uma coisa na outra. Não é uma regra. Já aconteceu de eu ter uma festa para 60, 70 pessoas, que eu, Viviane, teria que ter 3 pessoas na cozinha. Mas quando você vê o local, não só cabe 2. Como eu vou colocar mais pessoas na cozinha? Não tinha como.
Então, a gente teve que mudar a estratégia, colocar pessoas mais do lado de fora, bebida do lado de fora, e o quê? Acontecer de eu só deixar 2 pessoas na cozinha, porque não tinha como fazer isso. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com bebida, gelo. No frio, eu consumo muito gelo? Não. E no calor? Então, por isso que eu volto a dizer, não é uma regra. Aqui eu coloquei R$100 que a gente gastaria com gelo, para a gente ter uma noção. O frete, R$100 de frete. Hoje, eu tenho os carros próprios, mas tem gente que vai começar e não tem carro. Ela vai depender do Uber. Então, depende do espaço, aonde vai ser o cliente, quanto que você vai gastar desse transporte. E no meu caso, o frete é o combustível. E se for uma festa que é no interior de São Paulo? Se você tem que entregar uma encomenda de doce, bolo, que é mais de 20, 30 quilômetros, tudo isso você precisa analisar antes de passar para o cliente. Porque se você já tem uma base, quando você tem essas outras informações, o que vai acontecer? Você só vai ajustar. Ah, não, ó, dessa base de preço que eu tenho aqui, eu vou ter que aumentar um pouco mais o gelo, porque está um calor. Eu vou ter que aumentar um pouco mais o frete, porque eu vou ter que entregar no interior. Eu vou ter que entregar em horário que o Uber é mais caro. Então, você tem noção do que você vai acrescentar. E essas informações que eu estou passando para vocês, muitas vezes, eu não tive em livro e nem mentoria. Foi na prática. Essas informações. Outras a gente adquire junto com as mentorias que a gente vai trabalhando, porque para eu chegar até aqui para vocês, foram 10 anos de serviço, várias mentorias, vários cursos envolvidos, vários quebra-cabeça, para que eu falasse, não, eu tenho já o que passar para alguém, sabe? E aqui, o que a gente vai fazer mais? Espera só um minutinho. E aí, o que acontece? Compras. Aí, aqui eu tenho sacolão, eu tenho gasto extra, que foi o que eu falei. E aqui, esse gasto extra, por quê? Aqui tem um gás, tem um insumo que muitas vezes, se falta na hora do evento, eu preciso ir buscar. Esse gás aqui, tem lugar que você tem que ir, e o que acontece? Não tem gás, você que tem que levar. Se você não colocar o custo do gás aqui, o que vai acontecer? Ele vai diminuir na sua margem de lucro quando você for colocar. Pronto. Já deu para cansar, né, da precificação? Nem começou. O que nós temos aqui? Eu não falei para vocês que é um jantar? O que eu vou falar aqui agora, ó, compras. Para esse jantar, a compra seria uma outra explicação, que aí seria a adaptação de cardápio, montar cardápio. E aqui não é o objetivo de hoje. Mas aqui eu coloquei as compras para o jantar, R$1.500. Vamos supor que esse jantar aqui tem 2 misturas, lagarto, frango, arroz, massas, tudo que é de supermercado, óleo, alho, é uma outra tabela à parte que você vai ter que fazer, que é o que você combinou nesse cardápio e o que você vai gastar no supermercado. Então, eu já fiz essa outra tabela de todos os itens e aqui eu tive que juntar. Compras para jantar. E como deixar sem som? Totalizando tudo isso daqui, o que a gente tem que observar? Todas essas coisas que eu falei e juntamente o quê? Material. Esse material é próprio ou locado? Hoje, por exemplo, eu tenho muito material próprio. Só que a locação, para quem está começando, muitas vezes é viável no início. Locar equipamento. Por exemplo, a Ana, que trabalha com fotografia. Se você pega 2, 3 eventos, você tem todo o material? No início você pode não ter, mas depois você vai adquirindo conforme o tempo. Às vezes você precisa colocar uma mesa, dependendo do espaço, você vai precisar fazer assessoria e eventos. Então, exatamente. Você também faz a parte de assessoria e eventos, tinha esquecido. Então, isso daqui você também vai colocar na onde? Na sua precificação. O material é próprio? O que eu vou colocar quando o material é próprio? Eu não coloquei aqui, mas eu vou te falar. Quando a gente coloca esse material próprio,
eu vou colocar um valor, vamos supor, aqui eu vou colocar R$ 200. Mas eu não coloquei na precificação, eu estou dando um exemplo, tá? Esse material próprio é para quê? Para as percas. As perdas, quebras. Quantas vezes você vai no evento e sai, dependendo do que acontece, aquela quebradeira de copo, de taça? Está no contrato, não está? Mas muitas vezes o cliente não quer nem saber. Está no contrato e ainda você leva uma canseira. Sabe o que você faz? Coloca isso na sua precificação. As percas. Isso é importante para que a gente não saia perdendo. Resumindo, primeiro passo, fiz todo esse trabalho aqui. Lembra que você vai ter o trabalho de fazer uma vez. Se você tem 2 cardápios, 2 vezes, 3 vezes. Depois é só ajuste que você vai fazer na precificação. Dá trabalho, gasta energia, gasta, mas você quer o quê? Saber o que está entrando. Lembrando que quem paga toda a festa, todo o serviço, gente, a gente é privilegiado nesse mercado, quem paga todos os doces é o cliente. A gente não desembolsa dinheiro. É diferente de você ter um restaurante, é diferente até das marmitas que a Bela trabalha, que ela faz, ela tem a média de venda, mas ela não tem a certeza que ela vai vender todas. Um restaurante, quando ele abre as portas, ele tem que investir em maquinário, ele tem que investir em funcionário fixo e investir na comida sem saber que ele vai vender tudo. É um processo, vai chegar uma hora que conhece sua clientela e assim vai indo. A gente, quando trabalha com buffet, nós recebemos primeiro todo o material para você fazer, todo o trabalho para você fazer e ainda com lucro. Aí o que vai mudar é a nossa administração. Lembra com o que eu sempre falo, gente, o nosso negócio é gestão. Não é o fazer comida, não é só o buffet, não é fotografar, não é fazer bolo e doce, é a gestão. Quando nós nos colocamos de empreendedores, nós colocamos empreendedores, empresários em qualquer ramo, a nossa habilidade, ela nos ajuda a desenvolver um produto. Só que nós temos que ter a gestão. E isso que eu estou fazendo aqui com vocês, essa clareza de como precificar, isso é uma gestão. Você aprender como gerir isso. Aí, vamos lá. Segundo passo. Eu vou trazer para vocês dois exemplos, tá? Quem é iniciante, geralmente o custo operacional é baixo, mas ele existe. A gente não pode negligenciar isso, porque se você não colocar o seu custo fixo, novamente, você acha que você vai ter lucro, e o que vai acontecer? O lucro você vai tirar para pagar o seu custo fixo. Vamos supor, tá? Mesmo que é baixo, você tem uma água para pagar, que você vai cozinhar, você vai fazer doce, você vai precisar lavar a louça. Você precisa, você vai ter que pagar uma água. Aqui são valores simbólicos, tá? 55 de uma água. Você vai ter que pagar uma luz. Se você, mas eu moro onde eu vou fazer, tá? Você paga 200 de luz, coloca 100 para a sua empresa que está dentro da sua casa. Você vai ter os momentos que você está utilizando disso. Você vai ter computador ligado, você vai ter máquina ligada, fogão ligado, coisas, maquinários elétricos. Outra coisa, hoje, quem é um lugar que fica sem internet? Ele vai na precificação, faz parte. Você fala com o cliente como hoje? É tudo via internet. Agora, você colocava essa internet na sua precificação? A clareza faz a diferença. Tá bom. R$ 100 de internet. Essa autoobservação que eu coloquei aqui é um tráfego. Tráfego pago. Quem coloca tráfego pago na sua precificação? Esse tráfego pago, vamos supor que você coloque R$ 200 por cada anúncio. Isso vai depender, isso eu estou trazendo essa questão do tráfego aqui, ó, como uma clareza. Por quê? Ele vai fazer parte
tanto para o iniciante como já quem já trabalha. Porque eu preciso ter mais clientes. E hoje, onde é a melhor forma de você conquistar fora os que vai vindo de Plus, que são as indicações, onde você busca mais clientes? Hoje, a era da internet, do marketing digital, não tem como você fugir disso aqui. Se você não colocar a sua precificação, isso entra já na parte de vendas e marketing, que a gente precisa ter isso. Ah, Viviane, eu estou começando. Tudo bem, você não vai precificar isso agora, mas você já tem a clareza que quando você começar a aumentar as suas vendas, começar a sua clientela, isso vai fazer parte da sua precificação. Vamos supor, você paga aluguel. Se você não paga aluguel, beleza. Só que se você paga aluguel, R$ 2.000, R$ 1.000 você tem que colocar para sua empresa. Eu trabalhava, para mim, eu estava numa zona de conforto que vocês não têm noção, até 2020. Eu não pagava aluguel. Porque aonde eu ficava, não precisava, porque era nosso. Era menor. E eu não pagava aluguel. Eu estava numa bela zona de conforto. E, gente, uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu não sabia que não sabia que não sabia. Viviane, que coisa doida. Eu não sabia que existia a precificação de uma forma diferente. Então, como é que eu ia buscar alguma coisa que eu não sabia? Como é que eu ia buscar clareza de algo que eu não sabia? Eu sabia que as empresas cresciam, mas eu achava que não era para mim. Tá tudo bem, eu estou pagando minhas contas, é assim. Uma hora vai dar boom. Eu nem sabia que eu poderia ter estratégias para poder fazer o crescimento. Deus ajuda, Deus é em primeiro lugar. E a gente vive pela graça dele. Só que a gente também tem que fazer a nossa parte, que é ir atrás do conhecimento. Aí, pronto. Aí, o que acontece? Olha só como vocês vão prestar atenção agora. Essa precificação aqui, ó, todos esses custos, ele ficou em 1.455. Só que aqui que a gente foi fazendo da mercadoria, que a gente vai utilizar, lembra que eu fiz toda essa precificação e deu 6.190. Para uma festa de 100 pessoas, só esse pedaço deu 6.190. Isso mudando, tendo algumas coisas que podem ser alteradas. Quantidade de equipe, gelo, frete, compras, porque aqui foi uma base de valor que é de São Paulo, de um pedaço de São Paulo. São Paulo é muito grande. Agora aqui, o que a gente faz? Eu peguei todos os custos de que eu coloquei aqui agora, mesmo que é baixo, deu 1.455. Mais a compra que eu tinha feito, 6.190, certo? Qual que é o valor que eu cheguei de custo? 7.645. Eu tenho esse valor aqui para gastar, para investir, sem eu colocar nada, sem eu tirar nada. Já para eu só fazer a festa, eu já tenho 7.645 para cobrar do cliente. 100 pessoas, certo? Como é que às vezes eu vejo buffet com custo mínimo cobrando 75, R$ 80, com toda aquela estrutura? Vocês acham que ele está ganhando dinheiro ou está pagando para trabalhar? Aí, o que acontece? 80% dos donos de buffet não tem a clareza e fica pagando para trabalhar. Só gira o dinheiro, porque ele precisa pagar as contas dele. Aí tira da onde? Do caixa. Aí daqui a pouco falta, mas aí o outro cliente vem e paga, aí você repõe. Você só gira dinheiro, você não faz. Você não tem lucro. Não tem como fazer mágica. Isso aqui é um preço de custo. Só que uma coisa eu vou falar para você, de você fazer para 50 pessoas e para 70 pessoas, a variável é muito pequena. Quando você faz essa precificação para 20 pessoas e para 30 pessoas, se você fizer o mesmo cardápio para 20, com o mesmo preço do de 30, você perde dinheiro, você está pagando para trabalhar. Por isso que se você trabalhar com 20, o valor tem que ser mais alto. Não tem como. Então, muitas vezes a gente faz a questão do preço por pessoa. Não é viável fazer isso. Se eu cobrar a mesma coisa de 30 para
20 pessoas, eu vou ter perca. Num evento desse, você tem que ter, no mínimo, um lucro de R$ 3.000. A câmera não está mostrando? Você não consegue ver, né? Ah, é aqui embaixo. Você mexer ali na câmera, essa parte que eu estou falando é essa daqui, ó. Tá? Então, depois vai no PDF. Então, ou seja, 1.450 mais 600 e 6.190, eu gerei 7.645 de custo para eu pagar as minhas contas, certo? E fazer o evento. Para eu ter, no mínimo, para fazer esse evento, todo esse trabalho, eu tenho que ter pelo menos R$ 3.000 de lucro nessa festa. 10.645. E aqui eu não falei de imposto, aqui eu falei de uma pessoa que está começando, que não tem muita estrutura para poder fazer, mas você vai ver como vai ser a precificação quando você já tem uma estrutura. Mais ou menos. Vocês entenderam até aqui? Fez sentido? Então, eu vou fazer essa festa sabendo que eu tenho R$ 3.000 de lucro para minha empresa. Eu vou fazer esse evento de assessoria colocando o lucro da empresa depois de todos os custos. Eu vou saber quanto que vai entrar na casa. Então, soma todos os custos depois. Ó, somou todos os custos, depois você vai colocar o seu lucro. Qual é o valor do seu lucro? 3.000. Por isso que eu falei, nessa festa aqui, no mínimo tem que ser R$ 3.000. Para eu chegar num custo de 10.645 já com o meu. Quando o cliente me pagar, opa, 3.000 já tem que ir para uma outra conta, que é o lucro da empresa. Vai virar o capital de giro. Tá entendendo? Você tá com a mão levantadinha? Pode falar, Flor. Como que a gente sabe que o nosso lucro é R$ 3.000? Como Porque que a gente vai entender? Porque eu tô colocando. Eu tô colocando que nessa festa, no mínimo que eu tenho que ganhar 3.000. Se você for num cliente e conseguir colocar 5, você coloca 5.000. Ah, tá. Entendeu? É o seu lucro. Quanto você vai fazer? Quanto que essa festa está te dando de trabalho para que você tenha rentabilidade para a empresa? Mas você pode colocar R$ 1.000 aqui de lucro. Sim. Tá Que não entendendo? é? Aí, como vai ser a sua entrega? É tudo no descartável? É tudo no luxo? Eu tive que alugar coisas luxuosas. Eu estou com um público que vai me pagar mais. Entendeu? Por isso que quando a gente fala assim, nossa, mas por que em tal lugar é X e tal lugar é Y? Ambiente. Aonde você quer atender os clientes? Gente, agora eu tenho história para contar, né? Eu falo com a boca cheia que eu paguei $5 em uma garrafa de água onde eu estava no Burj Khalifa. Não é a mesma água que se eu for lá na distribuidora do Brás, eu pago 70 centavos? O pulo do gato foi lá no começo, quando eu disse aonde está o meu cliente, quem eu quero vender, quem eu quero atender. Se eu quero atender um público maior, que é mais de exigência, aí eu vou ter que o quê? Me capacitar. Eu vou ter que me capacitar. Quando você está num lugar, você está atendendo determinados clientes, você começa a ver que você precisa melhorar, é onde a nossa constância ela tem que estar. E assim, a gente ser melhor do que nós mesmos, sempre vai ter gente com vamos colocar assim, com equipamentos com mais gerações, com uma qualidade, não vou falar assim com qualidade de produto, porque eu sempre procuro trabalhar com os produtos das melhores qualidades, mas desenvolver mais avançado, ela fez alguma coisa que eu ainda não conheço e tá tudo bem. Eu só preciso ser melhor do que o que eu estou sendo hoje. Esses dias eu postei uma foto, acho que a Bela viu. Eu postei uma foto dos meus primeiros coffee break.
Eu Tudo eu falei, já meu, vi. eu falei, Já meu vi tudo. Deus! Eu falei, meu Deus, socorro! Mas era aquele meu começo. Foi ali que eu comecei, foi ali que, para mim, já estava ficando, nossa, eu saí do papel. E agora, com o passar do tempo, a gente sempre vai aprimorando. Eu já olho para minhas peças, eu falo, estou precisando de peça nova. Ah, estou precisando fazer alguma coisa novo. Então, tudo vai depender de você querer se atualizar no mercado. E tá tudo bem, você vai agradar, às vezes, o mesmo cliente uma, duas, três, quatro vezes, mas vai chegar uma hora que ele também vai querer mudar, vai querer ter outras experiências. E tá tudo bem. Existe mercado para todo mundo. É o plantar que a gente vai colhendo. Outra coisa da sazonalidade que eu estava falando lá atrás, quais são as épocas de mais baixa? Férias. O seu caixa, aí se dá essa questão do lucro, do capital de giro, ele tem que estar lá para sazonalidade de baixas de eventos. Sempre acontece? Sempre acontece. Mas tem sazonalidade em alguns meses, sim. Esse mês de julho é um, janeiro é outro. Já aconteceu de ser mês de eu já estar preparada com essa sazonalidade e eu trabalhar o mês inteiro. Glória a Deus. Mas eu tenho que estar preparada nessa questão. Ó, bacana, ó, essa aula me trouxe muita clareza. Ana, você está com a mãozinha levantada? Diga. É uma pergunta rapidinho. Vamos supor que nem no meu ramo, que é assessoria e eventos. Então, eu faço assessoria de eventos para casamentos, festas gerais, e fotografia também a gente tem, e design e identidade visual. Então, a gente atende alguns nichos. Então, dentro dessa precificação, que nem você tinha falado, que eu posso colocar algumas coisas que eu uso em casa. Então, vamos supor, hoje eu não tenho um estúdio que eu realizo, que eu vou, um escritório para trabalhar. Eu tenho um escritório dentro da minha casa que eu faço aqui. Então, eu gasto a internet, hoje eu pago aluguel. Então, isso eu posso colocar junto com a precificação. Não só os custos de edições, etc., que eu tenho. Agora você vai para o segundo turno que eu vou te mostrar aqui agora. Ah, tá. Vocês entenderam aqui mais ou menos qual que é? Mais ou menos não. Vocês entenderam como funciona? Pronto. Isso aqui eu coloquei assim, uma pessoa que é iniciante, que geralmente tem um custo baixo. Você não vê que eu não coloquei muita coisa aqui, né? Agora vamos para outra parte. Você já é uma empresa, já trabalha, é consolidada. Isso para quem está começando e já tem a visão para como é mais para frente. O que a gente tem? Vamos aqui, eu estou numa outra conta, tá? Numa outra precificação. Produto, tal, só que eu já tenho uma empresa, já tenho um local. Então, eu já tenho um aluguel, dá para ver aí? Por exemplo, eu já tenho um aluguel aqui de R$ 1.600. Eu pago luz 450. Eu tenho água mais R$ 100. Eu pago R$ 100 de internet. Aí vai entrar um contador. Eu tenho que colocar meu preço, meu custo fixo da empresa. Eu tenho que colocar um contador que eu tenho que pagar todos os meses. Eu tenho um imposto sobre nota fiscal. Esse daqui eu vou até deixar ele em branco, tá? Esse aqui eu vou até deixar ele em branco. Por quê? Com os valores, quando você vende, o certo é toda empresa vender tudo com nota fiscal. E cada regime, isso nós vamos falar na imersão também. Na imersão que vai ser no dia 6, aí na próxima semana, a gente vai ter uma especialista na área da contabilidade, porque as pessoas pregam que quem é empreendedor pequeno não precisa de contador. Mentira! É pequeno, médio, grande, precisa ter a clareza do contador. E ela vai estar aparecendo lá para a gente. E também vai ter outras pessoas, né? Na parte da área de vendas. Gente, está bem recheada a imersão, graças a Deus. De posicionamento. Então, só dando uns spoilers aqui. E aí, o que acontece? O imposto vai variar conforme o seu regime da sua empresa. Se você é um microempreendedor, tem uma porcentagem. Se você é uma LTDA, mas faz parte do Simples Nacional, é um outro percentual. Se você é do lucro presumido, é um outro percentual. Por isso que eu deixei ele em branco,
Só que ele faz parte da precificação, sim. Ele precisa fazer parte, senão você vai estar pagando imposto para o seu cliente. E quem paga o evento é quem? É o cliente. Entende? Funcionário. Vamos supor que eu tenho funcionário. Eu tenho uma folha de pagamento de 7 mil reais. Investimento. Quando você está nesse tamanho, caminhando, provavelmente você deve ter prestação de veículo, prestação de algum equipamento que você comprou. Então, vamos supor, aqui nessa base de investimento, 3 mil reais você tem um custo por mês. Aí você tem o quê? Gente, seu Prolabore, né? Naquela outra conta eu não coloquei, mas naquela outra conta você pode colocar o quê? O valor da sua mão de obra. Aqui eu coloquei 3 mil e você pode, nesse lucro da empresa, tirar o percentual de quanto que é a sua mão de obra, quanto vai para você e quanto vai para o caixa da empresa, naqueles outros 3 mil, tá? Prolabore. Vamos supor que seja 5 mil reais de pagamento, porque eu sou funcionário da empresa. E o que acontece? A maioria dos empreendedores, o que faz? Paga todo mundo. E aí, como é que fica você? Você não tem vida? Eu vivi muitas vezes assim. E aí, o meu salário? E as minhas contas? E as minhas viagens? E os meus batons? E os meus negócios? Eu vou toda hora ir lá pegar no caixa da empresa? Você entende? Prolabore, 5 mil. Vamos fazer a mesma conta. Eu somando tudo isso aqui, ó. Eu vou levantar aqui, acho que agora já não dá para vocês verem, né? Eu fazendo tudo isso aqui, ele me deu de custo fixo 17.650. E agora, como é que eu faço? Como é que eu fecho essa conta agora? Eu vou colocar 17 mil em cada evento? Eu já tenho uma estrutura, eu tenho que ter uma previsibilidade de venda de contrato fechado. Para eu bancar essa estrutura, eu tenho, vamos supor, eu tenho que fechar pelo menos 15 vendas, 15 contratos daquele patamar por mês. Aí eu vou ter que pegar. A gente não teve o custo de 6.190 de mercadoria? Não foi isso que a gente teve? Se eu pegar 17.850, eu divido por 15 eventos. Eu tenho que fazer 15 eventos para cobrir o meu custo. E para eu cobrir o meu custo, eu tenho que acrescentar na minha precificação 1.190. 1.190 por mês. Ou por evento. Eu tenho que fechar 15. Se eu fechar 10, esse número aumenta. Aí eu fico no vermelho. Por que eu não coloquei lá no outro? Lá eu só coloquei uma venda só, porque é iniciante. Você não tem venda toda torta direita. Você tem, às vezes, 2, 3, 4, 5. Então, você consegue se basear pelo lucro, entendeu? Agora, aqui não. Aqui eu já tenho toda uma folha de pagamento, já tenho uma estrutura. E aí, o que eu faço? Para me precificar aquela venda, eu vou pegar o custo mais o meu custo operacional fixo, que vai dar 7.380. Se eu colocar os mesmos 3 mil de lucros, o que eu vou fechar? Na venda com 10.380. Praticamente os valores são os mesmos. Só que aqui eu tenho a clareza e a responsabilidade que eu tenho que fechar quantos eventos dentro do mês? 15 eventos. Que se eu não fechar menos do que isso, o que vai me acontecer? Então, tráfego pago vai ter que estar aqui. Se não for o tráfego pago, vai ter que ser indicação. Se não for indicação, tem que ter uma equipe de venda ligando, buscando algum aplicativos que a gente tem de procurar cliente, de buscar cliente que está interessado em festa. Vocês conseguiram entender?
Faz sentido? Faz sentido? Trouxe mais clareza? Ficou claro? Agora respondeu a sua pergunta, Ana? Ana Paula, Oi. você respondia a sua pergunta? Respondeu. A questão é que comigo, no caso, não tem como eu colocar fixo no mês a questão de funcionários. Porque como é por evento, então eu tenho que ver a capacidade do evento primeiro para saber quantos pessoal da minha equipe eu vou colocar. O que eu falei para vocês lá no começo, na primeira precificação? Que tem a base. Se você já sabe que você vai atender uma pessoa, um evento de 100 pessoas, você já sabe quantos freelancers você vai usar? Sim. Quantos? Comigo e meu esposo, 4. Quanto é pago para cada um? Hoje é 150. 4 vezes 150. Você tem um custo de R$ 600 de freelance, como você não sabe? Mas aí eu não colocava eu e meu esposo, eu só pagava o deles, então eu pagava só 2. Então, mas espera aí, você tinha o Prolabore? Vocês colocaram o Prolabore? Então, meu filho, vocês estavam realmente pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar. Deixa eu contar uma coisa para vocês, como é que a gente faz hoje. Aqui na Visane. Olha só, nós temos essa estrutura, nós temos o Prolabore, só que não vou ser hipócrita para dizer que às vezes você pega o Prolabore tudo de uma vez. Então, o que acontece? As empresas que estão começando, as empresas que estão em expansão, o que acontece? Muitas vezes você pega no começo do mês, na metade do mês, dividido o Prolabore, certo? Só que as festas acontecem, não acontece? Tá. Vou dar um exemplo. O último evento que o Márcio foi fazer um coffee break. Qual foi o último? Já nem sei mais. Gente, tenha um marido que está nos bastidores e te traz um cappuccino, você fazendo a aula, tá? Eu E aí, também quero esse cappuccino. ai, tá quentinho. Que delícia! E aí, o que acontece? Ele vai para o evento. Ele trabalha aqui internamente, na parte da cozinha. Toda a parte de manipulação, a gente tem funcionário que trabalha junto com a gente. Quando tem muitos eventos, assim, mais de uma vez, obrigada, amor, mais de uma vez no mesmo dia, o que a gente faz? Pega freelance para trabalhar nesse evento. E aí, o que acontece? A parte da logística também é com ele. Então, vamos supor, ele trabalhou na cozinha, fez a parte da empresa, fez a parte da logística, ele é um funcionário da empresa. Eu sou uma funcionária da empresa, porque eu fico na administração, eu fico na área de vendas, no escritório, certo? E aí ele vai para o evento. Ele monta, as meninas têm responsável da área de eventos, que vai montar as caixas, o que vai para cada evento, monta, prepara o carro para sair. E vai com a equipe que vai trabalhar no evento. Aí ele dirige até lá, monta junto com a equipe, trabalha junto com a equipe. Ele está fazendo algo por fora? Tá. Se ele colocasse alguém no lugar dele, eu não ia ter que pagar? Quanto que essa pessoa ia ganhar para ser líder, dirigir o carro e ir até o evento? É 150? Na semana que a gente paga freelance, ele entra na folha de pagamento dos freelancers. Você entendeu? Então, ele exerce duas funções. Ele exerce a função dentro da empresa, que está junto do Prolabore, e ele exerce a função de freelance quando vai trabalhar externamente. Se eu tivesse que colocar uma pessoa para fazer o crepe, não ia ter que pagar? Se eu for colocar alguém para ficar supervisionando um evento, eu não ia ter que pagar? Respondi, Ana. Como é que é o nome do seu esposo? Kaique. Eita, que o Kaique vai ficar feliz agora. Ele tá aqui escutando. Mas isso é verdade, porque a gente pensava muito nos outros e pela empresa a gente falava, não, então depois a gente tira. E acabava que não tirava, não colocava na precificação, e é óbvio
óbvio, aí a gente estava vendo. Hoje eu tive aula de comunicação e a minha mentora falou, Ana, mas você não está associando o que está faltando? E agora eu vi, tá faltando colocar na precificação. E vou te falar, Ana, não te culpo, viu? Não te culpo, porque eu vivi assim durante muitos anos. A gente dava prioridade, não, a gente está investindo na empresa, a gente está investindo, e a gente era o básico. Quando vocês olham, até uma postagem que eu falo de quando eu comecei, um pouco da história, né? Eu comecei vendendo salgado. Tem uma postagem lá e fala que muitas vezes as meninas falavam, mãe, o mercado é só para a empresa? Eu já comprava as coisas primeiro na empresa. Não que a gente passava fome, não é isso. Mas não tinha aquele negócio que eu falei assim, não, hoje nós vamos fazer compra para casa, só para nós. Consegue entender? Porque eu fazia dessa maneira, Ana. Então, assim, quando eu tive essa clareza, meu esposo falava assim, tem alguma coisa errada, Vera. A gente trabalha, não sobe dinheiro. Então, isso que eu estou passando para vocês foi algo que eu vivi. Foi algo que eu vivi, eu falei assim, caramba, e a gente fica achando que a gente não tem nada para passar. Quando eu comecei a ter a clareza de que as dores de muitas pessoas continuam sendo as dores que eu tinha, eu falei, não, eu preciso abrir a boca. Bora trabalhar e com onde você tem o conhecimento. E ainda tem muita coisa para aprender? Com certeza. A gente está em constante aprendizado. Mas eu fico feliz que deu a clareza que vai dar um outro norte aí para vocês. Cadê Sim, a Érica? tem até coisas que a gente não sabia que deveria entrar. Então, dá clareza total. Sabe aquele negócio? Eu não sabia, que nem sabia que não sabia? Fez sentido essa frase agora? Agora fez. Érica, teve várias coisas que eu falei aqui. Pode falar? Posso sim. As coisas que foi passado aqui, deu uma clareza para você? Conseguiu colocar para o seu negócio? Você tem alguma dúvida que a gente pode falar? Tenho. Deu bastante clareza, só que eu queria entender na parte como fala, de lucro, você usa alguma porcentagem em cima desse valor? Tipo assim, eu coloco no meu lucro 100% em cima do meu lucro, eu coloco 150%, para você chegar até o valor que você quer, até o valor ideal que você quer de lucro, tem uma porcentagem que você utiliza ou não? Não, não uso porcentagem. No seu caso, você trabalha com vendas de doces, não é? Bolo, doce, essas coisas. Aí o que acontece? A sua parte é muita mão de obra. Sim. O que acontece? Você vai ver no seu nicho, e até mesmo, por exemplo, quanto que vale a hora do seu trabalho? É R$ 150 por cada, o dia? Estou dando um exemplo, tá? Se você trabalhar todos os dias, seria R$ 150, estou dando um exemplo. Você trabalha 5 vezes na semana? Seria R$ 750? Estou dando um exemplo. Porque quando você vai trabalhar, aí você vai ter que diluir nas horas trabalhadas. Por quê? Você fazer 100 docinho, concorda que o horário é menor do que você pegar uma encomenda para fazer 1.000? Então, você vai ter que calcular mais ou menos por hora. É R$ 20 a hora. O centro do doce eu consigo fazer em 40 minutos. Porque depois ele vai ficar descansando na geladeira ou fora da geladeira até o cliente vir. Então, se o meu custo foi de matéria-prima 30 e meu valor por hora é R$ 20, vai custar 50. Então, você já sabe que esses 20 é seu. O restante é custo. Só que aí nós temos o capital de giro, que é o lucro da empresa. Então, não vai ser só 20 seu. Quanto você quer pegar? 20, vamos supor, o percentual, vamos supor. Estou dando um exemplo, tá? Você pagou R$ 30 de mercadoria, R$ 20 a sua hora, mais R$ 20 de fundo de caixa. R$ 70. Você chegou num preço. Quando você recebe do cliente, você sabe que 30 é de matéria-prima, 20 é seu pagamento e 20 é o caixa da empresa. Você precisa ter essa divisão do que é o caixa da empresa, porque você não vai precisar comprar material de novo? Vai. O cliente vai te pagar. Mas você não vai querer reinvestir em alguma coisa?
comprar alguma maquinário, comprar alguma peça, comprar algum bico, e você vai tirar o dinheiro da onde? Ou você tem um dinheiro para investir, ou você coloca na sua precificação para esse próprio dinheiro você conseguir investir no seu material. O que foi o que eu fiz a vida inteira. Eu comecei com cartão de crédito que a gente comprou, eu e minha amiga, não lembro nem que foi o que a gente comprou, e com R$ 60 nós compramos uma seladora, acho que a única coisa que a gente comprou foi uma seladora, saquinhos, embalagem, e eu não lembro mais o que, mas foi isso aí que a gente começou, matéria-prima. E eu lembro que o primeiro mês que eu fiz, a gente começou a fazer as comidas congeladas, eu vendi R$ 2.000. Lembro até hoje, que foi as comidas congeladas. Você conseguiu entender essa forma que eu estou te falando, de você conseguir tirar o seu lucro e o fundo de caixa? Isso aqui já é finanças que eu vou falar. Quantas vezes você já ouviu falar? O faturamento da sua empresa não é o seu salário. Oi, gente. Espera só um pouquinho. Quantas vezes a gente já aconteceu de, assim, entrou o dinheiro na empresa e eu estou precisando comprar leite para casa, mas eu só tenho esse. Por que você só tem esse? Porque quando você foi precificar, você não sabia que você tinha que ter o seu dinheiro do seu sustento e da empresa. Aí você precisa repor alguma coisa da empresa, o que acontece? Você vai esperar o próximo cliente que vai fechar, pagar para poder. Isso aí já é uma outra coisa que é de finanças que eu quero fazer. Isso é mais dentro da mentoria, mais próximo que a gente costuma fazer. Isso aí já é uma outra aula, entendeu? Mas a clareza da precificação, eu cumpri com o prometido no anúncio? Então, tá certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Não? Então, tá bom. Teve bastante gente que não conseguiu estar aqui presente. Vocês vão estar lá no grupo. Eu vou estar iniciando novamente a segunda turma de mentoria de mestres no buffet. A Lília vai colocar lá no grupo como funciona, o que você aprende na mentoria. Porque é todo um contexto. A gestão, ela vai desde o emocional, desde o espiritual, desde como você vai conduzir o seu negócio, porque é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre vou falar. O seu CPF ele é muito maior do que o seu CNPJ. Se você não tiver com o seu CPF alinhado, com a clareza de quem você é, de como você quer fazer o seu negócio, por que você quer fazer, você vai se perdendo no meio do caminho. E é onde nós encontramos vários empreendedores perdidos, reclamando do que está fazendo, não deixa de fazer porque acaba sendo seu sustento, acaba atrapalhando o mercado porque não sabe precificar. Tá bom, Bela, a gente também já está terminando, viu? Beijo, Deus abençoe. Não está tendo a clareza do que precisa fazer, e aí fica o que acontece? O CPF se perde. Não existe CPF, existe só um CNPJ que não conseguiu se achar no mercado e fica num ciclo vicioso. Gente, cobrir preço dos outros é muito perigoso. Cuidado, eu mostrei aqui para vocês na precificação que eu posso sim ter o mesmo valor de uma pessoa que não tem muito custo no começo, mas eu tenho que ter a clareza que eu preciso, a quantidade de festa que eu tenho que fechar dentro do mês. Recentemente, teve uma vez que eu peguei e fiz um cálculo e fui fazer um evento e eu peguei o menor preço que eu tinha que fazer com o meu lucro. O cliente pegou, passou a equipe, foi cotar com outro lugar, tá tudo bem. E veio com uns R$ 10 mais barato do que eu tinha feito. Eu falei assim, desculpa, isso aqui eu não consigo fazer. Porque eu sei da minha estrutura. Eu sei do quanto que eu tenho que ter
para eu poder vender, para eu poder cobrir os meus lucros. E o cliente já me conhece, já sabe como é que a gente trabalha. E está tudo bem se ele também precisa reajustar investimento na empresa dele. Mas eu não fiz. Ai, Viviane, como você é ruim, o cliente já era cliente de bastante tempo. Eu falei, então, eu posso e o cliente não pode. Você está entendendo? É uma empresa. A empresa ela foi feita para poder dar lucro. Tá certo, gente? Fechou? Dona Lília tá aí? Sim, estou aqui. Quer que eu passe os slides para elas verem, para apresentar a mentoria? Eu quero que você coloque lá no grupo. Tá. Pode colocar lá no grupo, que aí quem não conseguiu estar presente aqui na aula, primeiro eu vou pedir para vocês que estão aqui, eu gostaria muito, até depois você fala com a Bela, Lídia, antes de você colocar o vídeo, eu gostaria muito que vocês colocassem lá no grupo como foi a experiência dessa aula para vocês. Se teve clareza, o que vocês acharam dessa aula, se edificou para o seu negócio. Eu gostaria que vocês colocassem lá, e a Lília vai colocar um vídeo da nossa mentoria, que nós estamos abrindo oficialmente a segunda turma de mestres no buffet, tá bom? Se vocês conhecerem alguém que trabalha com eventos e gostaria que essa pessoa também não tá precisando de uma clareza. Outra coisa, isso, ó. Vocês puderem postar no Stories e marcar a gente, pode colocar lá que a gente vai repassar. E isso é um movimento que está surgindo e eu vou cada vez mais fazer mais conteúdos. E o que acontece? Na mentoria, ele é muito mais amplo, né? Porque a gente fica num período de 2 meses nos encontrando toda semana, fazendo hot seat com o seu negócio, trazendo clareza para o que você está trabalhando. Então, assim, é uma coisa bem bacana. Segunda turma está oficialmente aberta, e aí a gente vai colocar, já tem data para quando ela vai acontecer. O carrinho já está aberto e a Lília vai colocar, a Lília do nosso suporte, tá? Ela que cuida do pessoal, dos mentorados, me ajuda aí nas mentorias, e ela vai estar colocando lá. A Larissa faz parte aí do nosso social media, da estrategista, que faz todo esse conteúdo acontecer lá no Instagram. Então, a gente tem uma equipe de suporte para poder estar ativando cada vez mais o negócio de vocês e, assim, ir para o próximo nível. E para o próximo nível significa a gente precisa estudar, a gente precisa ir atrás dessas informações, a gente precisa estar se capacitando em várias áreas para que a gente consiga colocar o nosso negócio no próximo nível, tá bom? Gente, ó, beijo, boa noite, o coração já está quentinho, só de saber aqui que foi esclarecedor para vocês, e sucesso, Deus na frente em primeiro lugar, e sucesso, e não deixe de estudar. Esse é o caminho para que a gente possa ir para o próximo nível. Se alguém chegou, a gente também pode. Sempre lembre disso, tá bom?